Olá, hoje nós estamos recebendo o André Tomé, CEO da OM Incorporadora aqui na Altimob, para uma entrevista especial, onde nós vamos falar sobre expectativas para 2026 e retrospectiva do ano de 2025. Se você me vê chamando ele de Dedé, não repara, porque todo mundo chama ele de Dedé no mercado imobiliário, né? Isso aí, se você me chama de André, eu acho que você está bravo comigo. Tudo bem, Dedé? Prazer te Tudo receber aqui na bem. Altimob. Muito obrigado, Felipe, toda a equipe aí. Uma honra para mim estar aqui. A gente já tinha feito uma outra entrevista naquele momento do lançamento do Bossa, né? Foi. Mas foi no estúdio, não foi aqui na Ultimóvel. Primeira vez que você está vendo aqui, Primeira né? vez, casa bonita, muito bem localizada, né? Então, fácil acesso. Sim, Muito bom, parabéns. bacana. Dedé, vamos lá, vamos começar falando sobre a retrospectiva de 2025. Acho que a gente pode dizer que foi um ano de firmar a OM num novo posicionamento, é isso mesmo? É isso mesmo. Desde o ano de 24, né, que foi ano passado, foi quando eu vim em 22 para a empresa para viver uma nova história da OM, né? Que até então a gente estava só fazendo incorporações com sociedade, a gente veio para ser carreira solo, né, que a gente fala, então teve que desenvolver a área e tudo mais, comprar terrenos, marketing e tudo mais. E 2024 foi o primeiro ano, então foi o ano que a gente lançou a autoria, foi um grande sucesso. E aí, 25 para nós também foi muito bacana, porque viemos em 24 primeiro com um produto mais com viés de investidor, né? E esse ano foi um ano que a gente lançou dois produtos família, né? Um família de 110, 125, 155, que é o Boss, né? Que a gente veio em fevereiro com o lançamento. E agora estamos em lançamento ainda, novembro a gente lançou o Olivier, que aí é o Super Família, né? Um produto de um por andar, de 365 metros quadrados também no setor marista. Como que foi, pegando o Bossa como o primeiro lançamento, como é que foi a expectativa e a realidade para o Bossa nesse ano de 2025? Olha, o Bossa foi para nós, superou nossas expectativas. Foi um produto muito bem aceito, desde o Avant Premiere, no final do ano passado. O pessoal gostou muito, né, quando a gente veio já falando com os diretores das imobiliárias, principais parceiras. O meeting foi um sucesso também, vocês cobriram lá, né, na galeria. E aí, de fato, o empreendimento foi muito bem, né? Está sendo muito bom, né? Ele já atinge mais de 60% de comercialização, né? E então, e um cliente muito firme, né? O cliente família, que apesar de hoje estarmos com uma taxa de juros aí na casa dos 2 dígitos, né? É um cliente que tem a necessidade de morar, né? Então ele olha, compara e, obviamente, tomara que ele sempre compre o Bossa, né? Então a gente comercializou de 6 Penthouse 4. A tipologia do final 2 tem, acho que só 3 na tabela, que é o do meio, né, de 125 metros quadrados, e a gente vem comercializando muito bem agora de 155 metros quadrados também, e o final 3 também de 110. Então, o balanço geral foi um grande sucesso o empreendimento, a gente todo mês tem venda, né? Nós falta pouco para vender e a gente fez uma conta esses dias para trás, daqui para o final do empreendimento, que é em junho 28, se a gente vender 0,8 por mês, zero empreendimento, né? Então, é sucesso absoluto, superando nossas expectativas. E esse ticket, esse perfil de imóvel de 3 suítes, mais para família, tem o 4 suítes também, cento e cinquenta e Isso. cinco metros quadrados, ele tem uma velocidade de venda diferente, né? Se a gente for trabalhar com um compacto, um 2 quartos, ele vende mais rápido do que esse de 3 suítes, né? É normal que você tenha esse trajeto de venda até a entrega. Exatamente. Ele é um empreendimento que você comercializa ele, de certa forma, mais lentamente, né? O que nos surpreendeu, como eu disse, foi uma surpresa, que ele, historicamente, ele comercializou rápido, assim, vem Uhum. comercializando rápido, sabe? Sim. Então, foi muito encaixado, preço, produto, localização, todos os itens que a gente colocou lá, foi muito bem aceito pelo mercado, né? Então, acho que foi por isso para nós foi uma grande surpresa, apesar da tendência de uma comercialização mais lenta, né? A gente comparando ele com a autoria, ele no começo, óbvio, ele vendeu menos do que a autoria, mas ele vem numa toada muito forte. Teve mês de agosto assim que a gente vendeu uns 6, né? Então, assim, é muito, né, para um empreendimento que já virou para as imobiliárias um remanescente, né? Sim. Então, por isso que superou bastante a nossa expectativa. E em relação à Galeria OM, que também foi um marco importante, né? Foi. Foi bem no início do ano, para o lançamento do Bossa, já foi na Galeria OM, É. já é uma realidade hoje também, Já né? a galeria veio muito tímida no começo com a autoria, que a gente abriu só parcialmente ela, né? Uhum. Para lançar o autoria, os decorados já foram lá na galeria, mas o conceito da galeria nem foi tanto com o Bosta ainda, porque o Bosta ainda não tinha um restaurante operando, né?
Agora com o Olivier, sim, aí foi o conceito geral da galeria. Então a galeria para nós é onde a gente pode contar a nossa história, né? Onde a gente pode contar a história da OM. Galeria, sempre firmo isso e falo bastante, que para nós, assim como uma galeria de arte, nossos prédios são obras de arte, por isso o nome galeria, né? E também o nome galeria porque também tem um outro negócio lá dentro, que é o restaurante da Lidora, que é um sucesso absoluto na cidade, região do Marista. Cada dia mais as pessoas vão conhecendo lá, né? Comendo lá, encontro várias pessoas lá, né? Acabamos já tendo uma venda de um Bossa, de um final 2 do Bossa, nunca esqueço, acho que foi o 2502, 2602 do Bossa, um cliente que estava comendo lá, encontrou um amigo que era cliente nosso no Bossa e acabou adquirindo uma unidade também no Bossa. Mas o principal objetivo era esse, né? Um local que a gente tenha muita vida, né? E nossa ideia principal foi porque as centrais de decorado em geral estão muito bem localizadas, né? Só que normalmente um espaço de um único negócio, né? Então, colocar um restaurante lá é uma âncora para nós, né? Nós temos um movimento lá, de final de semana, então, o café da manhã serve mais de 100 pessoas, sábado e domingo, né? Almoço também, então passa muita gente, temos muita visita orgânica nos nossos empreendimentos. Isso, eu falo sempre que o que marca, constrói marca, né? Então, as pessoas vão lá, conhecem a OM, às vezes nem sabem que ali também é uma sede de uma construtora, né? Então é muito bacana, tem um duplo acesso, tanto pela Ricardo Paranhos como pela 1141, né, a rua de trás. Então para nós realmente foi um sucesso. E a gente acabou trazendo eventos, né? Então a Ferragamo, pelo segundo ano consecutivo, fez o evento dela lá esse ano, o evento do IPO agora recentemente, e outros vários eventos de nutrição, de medicina, de corrida, exatamente, a Marcela Gadelha, que é intitulada prefeita da Ricardo Paranhos, uma querida parceira nossa, ela também fez um evento lá da marca dela recentemente de roupas para corrida, né? Bom, é uma infinidade. Nos procuram muito, né? A gente acaba que tem que filtrar também, porque tem que casar com o nosso negócio, né? Sim. Que é nosso conceito de empresa, né? Tem que casar com isso para estar lá dentro fazendo o evento. Outra novidade que a OM trouxe nesse ano de 2025 foi a inédita assinatura da Vero Festas, né? Nos espaços de eventos, tanto do Bossa quanto do Olivier. Exato, isso foi uma ideia da Ana Flávia, como eu falei naquela outra entrevista, que é muito amiga das meninas, né? Foi genial, né? Então, até esses dias para trás, 2 semanas atrás, a Ana me mostrou uma mensagem da Cristal mostrando para ela que um dos clientes que comprou um final do Bosta mandou um direct para as meninas, para Cristal, especificamente as direct, falou assim, comprei o Bosta por conta de vocês, né? Então isso para nós é uma realização, né? Ter um feedback tão direcionado assim, que a gente acha que a gente acertou, né? É uma validação que a gente realmente acertou em fazer a parceria com essas meninas que estão, quando a gente fez, elas já eram famosas. Agora que Poderosas do Cerrado, agora elas estão nacionalmente famosas, né? Então, e são queridas, trabalhadoras, acessíveis, né? Então, e a gente vem agora, a gente assinou exclusividade com elas, né? Por 3 empreendimentos. Então, a gente fez o Bossa, o Olivier, e o próximo agora elas também assinam pela Vero. E foi um sucesso. Já gerou venda, então. Gerou venda. Que a gente sabe de um cliente que comprou, né? Sim. Fora os outros que... na verdade, tem uma outra menina que comprou também uma das penthouse do Bossa que comentou também sobre isso, né? E esses dias elas são muito conhecidas, né? Então foi muito bom. Uma notícia que nós divulgamos nesse ano, há pouco tempo, inclusive, que deu uma movimentada interessante no mercado imobiliário, foi a venda da cobertura do Olivier, que é um empreendimento belíssimo, espetacular, que representa mesmo, né? Vocês até explicaram o nome Olivier, é uma homenagem ao Oliveira de Oliveira Melo, tal, M e tudo mais. Tem que ser algo marcante mesmo para levar o nome da empresa, assim, né? E 728 metros quadrados a 20 mil metros quadrados no setor marista. Como foi isso? Foi, como a gente falou, foi emocionante, né, essa venda. Tínhamos a fila a ser respeitada, e a OM tem por política ser muito meritocrática, né, com as imobiliárias, com os corretores. Então havia uma venda já feita da cobertura e do 31, acabou caindo, e aí a gente chamou o segundo da fila, que era o cliente do Furquim, do Cowboy da Sharks, e acabou dando certo. A dificuldade, como o Furquim mencionou na entrevista, porque uma pessoa de fora, né, a cliente é daqui, mas o marido, eles moram nos Estados Unidos. Então foi uma venda online de quase 15 milhões de reais, né?
Mas muito legal, os clientes estão vindo essa semana até. Eu fiz questão, vou receber eles lá na galeria, vou preparar um café da manhã para eles lá no Olivier essa semana, para eles conhecerem o apartamento decorado do empreendimento que eles compraram, né? Então foi uma validação do empreendimento. Para nós, é a principal rua do setor marista, é a mais charmosa do setor marista, e como eu disse, assim como o Bossa, o cliente, quando ele valida o que a gente sonha, o que a gente almeja, para nós é uma conquista, né? Então, o Olivier, para nós, é uma venda ainda mais lenta do que o Bossa, como você mencionou no início, né? São 29 29 apartamentos, unidades, né? Então, você já sai com a duplex, que equivalem a 2, até mais no caso em VGV, porque o preço do metro quadrado dela foi acima, né? 25% acima da média do empreendimento. Então, mais, né? 33% a mais do que a média do empreendimento, que é 15, a gente lançou a cobertura a 20, né? Então já temos um histórico bom. Nós temos 9 já unidades que já foram, agora faltam 20, né? Só que mas a gente quer, se Deus quiser, aí mais 6 unidades no próximo final desse mês, mais um, se der. A gente tem muita tratativa, como eu disse, é uma venda mais lenta, muita dúvida, principalmente, como eu já disse, também de personalização, né? Então, insegurança, né? Tipo, será que eu compro? Será que é o momento? Não é? Né? Então, a gente já conseguiu reajustar a tabela, a gente já subiu a tabela 3% de novembro para dezembro. Então, isso é bom para quem comprou, né? E então, assim, vamos lá. Nosso ano foi muito bom. O Olivier veio coroar também ao momento da empresa, né? Como você mencionou do Oliveira aí, é um conjunto de fatores, né? Oliveira, quando Oliveira Melo, Oliveira Centenária que vai ter no empreendimento, são um conjunto de fatores que estão interligados, né? É na perpetuidade. A gente fala da empresa, é uma empresa para sempre. E Oliveira é uma árvore também para sempre, né? Então, foi com foi essa a ideia do empreendimento. Bacana. Uma pergunta que me veio à mente aqui agora. Como você acha que o mercado imobiliário enxergou a OEM em 2025? Como que os profissionais do mercado, as imobiliárias parceiras, as que estão ali pontuando nas vendas da OEM, enxergam a OEM no mercado imobiliário? O que nos chega, né, para a gente, assim, chega muita crítica construtiva, né, e a gente aceita, é claro, mas chega que a gente é uma construtora muito fácil de lidar, sabe, muito acessível. A gente senta na mesa, a gente é aberto, a gente olha negócio, mesmo que não dê certo, porque a gente acredita que através de um negócio que não dá certo, o outro pode dar certo, né? Lógico que quem encabeça a nossa empresa na parte comercial é o Colemar, né? E eu estou sempre lá, junto, em cima, e faço questão de quando precisar, eu atendo muito corretor de mercado, imobiliário, tá? A gente é muito aberto e acessível. Eu acho que, enquanto os profissionais do mercado imobiliário, eu acho que o feedback é esse. A gente é uma empresa muito acessível. A gente até contratou uma empresa que é a nossa consultora de marketing, de São Paulo, que ela fez uma entrevista com alguns profissionais que trabalham conosco. E isso foi unânime o elogio da acessibilidade, quanto acessível a gente é, né? Então, isso que eu fiquei muito feliz. A parte agora das pessoas, eu imagino que estejam olhando para a empresa como uma empresa inovadora, né? Passado não paga a conta, né? 43 anos, até a gente tem muito orgulho, mas o sucesso, ele agora é um verbo transitivo direto, né? Não basta, se você fez sucesso no passado, não significa nada. Você tem que estar sempre sucessando, né? Então, esse é o nosso caminho, a melhoria contínua nisso. Está ligado às inovações, e está ligado, e para nós, inovação hoje no setor é serviço, né? As consultoras de Goiânia são muito boas, né? Criativas para produto, e eu acho que o que vai diferenciar uma da outra é o serviço, principalmente começando pela construção e depois os serviços agregados, né? Vai vender o empreendimento, vai vender a mobília também, que é o nosso caso agora, que a gente vai começar com a Timeless a todo vapor esse ano de 26, a gente começa a vender mobiliário e tudo para os nossos clientes que já adquiriram, né? Então a gente quer escalar nosso negócio, nosso serviço, que para nós é a principal dor hoje do cliente. Vai ser especificamente para os empreendimentos da OEM. Só a Timeless só vai atender a OEM. Só atender os empreendimentos da OEM, é uma marca dentro da empresa, né? Sim. E esse é o principal conceito, né? Eu falo que as empresas vendem sonho e entregam pesadelo. Basta você conversar com clientes do mercado aí, eu posso falar com muita propriedade, porque eu vivo na Ornari, eu já vivi muito a dor do cliente, de receber o apartamento, e aí que começa toda a história, né? Então, o conceito é esse, né? É vender o tempo para as pessoas, que o tempo é
uma das poucas ferramentas finitas que a gente tem, né? Então, o nosso conceito é tentar tornar o seu tempo dos nossos clientes mais dedicado a eles mesmo, né? E deixa que a parte burocrática do negócio a gente faz. Claro que a gente vai cobrar por isso, mas a nossa expectativa é que a gente agregue muito tempo na vida dos nossos clientes e eles valorizem isso. E de que forma que é isso, né? Pô, você vai fazer um apartamento, cara, você vai em loja de marcenaria, você vai numas 4. Loja de sofá, você vai numas 5. Loja de cortina, você vai numas 3. Você tem a oportunidade de comprar isso dentro de uma empresa e a OEM que está validando esses fornecedores. Então, o nosso cuidado é quem serão esses fornecedores. Já tem uma curadoria. Claro. Então, assim, vou entrar na marcenaria com a Ornari e os clientes que comprarem Ornari da OEM vão comprar Ornari a um preço de atacado e não de varejo. Tem esse outro benefício, né? As empresas que a gente está fazendo curadoria de imóveis, a mesma coisa. Porque a gente vai vender volume, então a gente tem um poder de negociação. E o mais bacana para o cliente no final é só conversar com a OEM, né? Ele vai conversar com a OEM. Define tudo com a OEM. Exato. E recebe o apartamento. Recebe o apartamento. E claro que a gente não vai conseguir vender para 100% do empreendimento. E é isso que eu acho que é a mágica do negócio. Porque a gente vai ter um cliente que comprou pela Timeless e o que não comprou pela Timeless. Eu não tenho dúvida que o que comprar pela Timeless, ele vai mudar antes para o empreendimento. Né? A depender da época que ele fechar o pacote dele, quase junto com a entrega, entendeu? Então, assim, e isso faz diferença, né? Porque hoje a gente vê empreendimentos, quando você entra no alto e no altíssimo, principalmente no altíssimo, é muito alfaiataria, a parte interna do produto, né? Então, o cara muda um ano e meio depois. O cara comprou o apartamento, recebeu, um ano e meio depois ele vai morar. Entende? Só que ele não sabe disso na hora que ele compra. Vai descobrindo ao decorrer do processo, né? Então, a personalização que a gente já fazia, como vamos manter fazendo, abrir um quarto, isso aí, a parte civil. A gente vai separar a personalização em duas, a parte civil e a parte mobília. A grande atratividade é a parte de mobília. Que a parte civil ainda não, por mais que você já fez a quebradeira na personalização, isso você já deu um passo muito importante de tempo. Agora, quando você entra na mobília, cara, mobília, os nossos fornecedores vão entrar antes no empreendimento, né? Então isso porque a gente vai se responsabilizar por eles. Né? Então eu acho que é o caminho. E Felipe, para nós é isso. No resumo da Timeless, tanto é o nome, é tentar tornar o tempo infinito, que é impossível, mas esse é o conceito da empresa. Você usou uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci. Eu até uso essa frase para todo lado também, que é justamente, antigamente as pessoas poupavam dinheiro e gastavam tempo. Isso. E hoje as pessoas preferem gastar o dinheiro para poupar o tempo. Isso aí. É esse conceito que a Timeless vai entregar. Exatamente. Essa frase é do meu mestre Buzzarello, que é meu mentor, Romeu Buzzarello, um expert aí em comportamento das pessoas, né? E hoje, para mim, ela é muito clara em tudo, porque o cliente que compra o apartamento é o mesmo cliente que pede iFood, é o mesmo cliente que pede Rappi, é o cliente imediatista, é o cliente que ele está ansioso, né? E você não vai mudar o cliente, né? Você tem que entender como é que você atende ele. Eu falo, tanto é que os empreendimentos que vão ficando prontos, porque hoje as empresas no geral, ela atende o cliente que quer o pronto para morar mobiliado. Perfeito, uma puta ideia, uma ideia incrível. Mas e o cara que já comprou de você? Por que não prestigiá-lo? Né? Esse é o cara que acreditou em você quando você lançou lá o empreendimento. Então eu vou oferecer meu serviço principalmente para essa pessoa que acreditou em mim. E por isso que a mágica do negócio é quando tiver duas pessoas, uma que fechou com a Timeless e outra não. Quando elas se conversarem no condomínio, uma vai ter mudado um ano antes da outra. Entendeu? E isso que vai gerar o crescimento dessa nossa linha. Porque o boca a boca é muito importante no nosso setor. Né? Quando eu entrei na empresa, eu vi uma força muito grande da empresa, que era a construção, que é o principal serviço do nosso negócio. A gente vem performando muito bem no setor da construção. Então a gente era sempre uma consultora muito forte, que deu base para a gente vir agora com a incorporação. Então a nossa construtora virou uma incorporadora agora. Né? Então a gente é uma construtora incorporadora. Né? E essa base de serviço que nos sustenta, né? Que é o que a gente entrega no prazo e com qualidade. Nossos empreendimentos, por exemplo, a gente entrega, o Azure nós entregamos em junho,
junho desse ano já tem morador lá, tem tempo já, sabe assim? Então não é que você entregou o empreendimento, demora um ano para as pessoas mudarem, né? Então porque a gente entregou e tá pronto para morar de verdade, sabe? Então isso que nos deu força. E agora a Timeless é para dar a cereja do bolo, entendeu? Mas é com base nessa frase que surgiu a ideia de criar esse negócio. Se você observar isso, cara, se você comprou hoje um livro na Amazon e ela demora mais de 3 dias para chegar na sua casa, você liga lá e fala assim, o que está acontecendo? Só que esse é o mesmo cliente, né? Nosso cliente, ele está sendo educado assim agora. Então ele é um cliente menos paciente, né? Então é isso o negócio. Então a gente tem que entrar para atender ele, que é jogo rápido, só que no nosso setor nada é rápido. Então qual que é a rapidez do nosso setor? A previsão. Então a gente tem que saber jogar antes, né? Então, para antecipar o cenário. Perfeito. E além da Timeless, quais são as outras expectativas para 2026 da OEM? A Timeless entra na personalização, mas entra também na parte de serviço agora, que a gente vai, para os nossos compactos, o Autoria foi o primeiro, a gente também vai fazer o serviço de administração das unidades que os clientes forem colocar na locação por temporada. É mesmo? Legal. Vai ser um desafio, que vai ter tecnologia embutida, né? E esse agora que a gente vai ter tempo agora para desenvolver na nossa ferramenta, né? Mas o nosso conceito é esse. Porque eu acredito que quando o cara que comprou meu empreendimento para investir, se eu gerir para ele vai ter mais retorno do que uma terceira pessoa. Porque você tem que ter o domínio. A gente já pesquisou bastante short stay. Quando você domina o empreendimento, você é dona do prédio, dona entre aspas, que é pulverizado, você manda no preço da diária, né? Quando você manda no preço da diária, você evita concorrência e dessa forma você consegue elevar o preço para o quanto que você quer. Você não precisa ter 100% do prédio, mas a grande maioria você precisa ter. Né? Onde a gente andou indo, a gente viu que os grandes, os acertos de short stay é quando você tem uma empresa que gere o prédio como um todo. Então a OM vai, no Autoria, as pessoas vão ter possibilidade disso já, a gente vai vender isso no Autoria também, que vai entregar em outubro 27. E agora a gente vem no próximo ano com o empreendimento dessa linha, né? Então a gente também vai vender esse serviço da Timeless embutido com esse conceito. O que a gente já pode falar sobre esse próximo lançamento da OEM? A localização, né, é na rua 1130, na região das Mansões, vai ser o primeiro compacto na região das Mansões, né? E vai ser um compacto diferente aí do que o mercado vem lançando. Isso eu vou deixar para o Avant Premier. Diferente chama atenção, eu já quero saber o que é o diferente. Não posso falar, senão o pessoal do marketing me mata. É para gerar curiosidade para o meeting, que vai ser quando? A gente vai cravar a data ainda, mas é primeiro trio o lançamento, né? Então o meeting deve ser final de janeiro ou... Estamos decidindo se vai ser antes ou depois do carnaval. Depende do projeto estar aprovadinho na prefeitura, né? Que está quase terminando já. Bacana. Então, é isso. Compactos, então. Compactos. Bacana. Uma vizinhança bem nobre. Super nobre. E Goiânia tem uma demanda muito grande por o short stay. O concorrente é o hotel, né? E Goiânia tem poucos hotéis, né? Assim, de luxo, né? Então a gente vem nessa pegada aí. Uma das colaboradoras da Altimob, a Larissa Dourado, ela é repórter na TV Record também. E agora, recente, teve uma situação em São Paulo, que vários voos foram cancelados, as pessoas que estavam aqui em Goiânia, queriam embarcar para São Paulo, não tinha como embarcar, precisaram ficar hospedadas em hotéis. E muito rapidamente, os hotéis de Goiânia ficaram lotados. Uma única situação que aconteceu em São Paulo deixou os hotéis de Goiânia já lotados. E a gente fala isso e às vezes as pessoas acham que é exagero. Quando a gente fala alocação por temporada, tem muita demanda em Goiânia. Tem. E tem pouca oferta. A última pesquisa que eu vi mostra Goiânia como o 5º maior mercado de locação por temporada do Brasil. E é uma cidade que não tem praia, é uma cidade que não é de turismo para você vir, passear, se divertir. E mesmo assim é o 5º maior mercado de locação por temporada do país. Então, tem demanda, tem necessidade, né? Com o MotoGP, por exemplo, a gente está vendo esse movimento aí também. Um monte de gente querendo alugar nessa região, né?
nas proximidades do autódromo, ou na época em que vai acontecer o MotoGP, não tem É, unidade mais. As que tem estão com preço lá em cima, né? exatamente, né? Tá tendo uma corrida, o pessoal tá pensando em sair da cidade no MotoGP para alugar os próprios apartamentos, né? Sim. Mas eu concordo com você. E assim, você fala assim, Goiânia tem o Airbnb, por exemplo, já funciona em Goiânia, claro que Sim. funciona. Porém, não tem ainda, acho que só um prédio, se eu não me engano, que tem um negócio profissional feito para isso, sabe Uhum. assim? Então, esse nosso próximo empreendimento vai ser feito para isso, né? Claro que a pessoa vai poder morar lá, né? Uhum. Mas ele vai ser, o conceito dele é para ser um prédio short stay operado por nós, entendeu? Bacana. Dedé, e como é que você está esperando o ano de 2026 como um todo? Não especificamente para a OM. É um ano que a gente sabe que tem eleições, isso movimenta muito o mercado, a economia e tudo mais. Como que você está vendo essa possibilidade para 2026? Como que você acha que vai ser o ano? Olha, vou falar de Goiás só, né? É um ano que nós vamos ter, né, no Brasil cenário político, né? Então é um ano de política, então é um ano que meio que no segundo semestre eu acho que ele meio parado, né? É um dos outros motivos que a gente quer lançar no primeiro trimestre é esse. A gente só vai colocar esse empreendimento no ano que vem. Então é um ano de cautela. A gente é uma empresa cautelosa, né? A gente sonha alto com os pés no chão. Falo sempre isso, né? Então a gente tem que preparar a empresa sempre para um ano difícil, né? Mas eu sou um cara muito realista, não me considero otimista, me considero realista para o cenário de Goiás. Goiás é um estado diferente, né? Eu venho batendo nessa tecla desde o ano passado, por isso que para mim o Bossa seria um sucesso, sim, ano passado. E esse ano passado nós vivemos a melhor safra de grãos da história, né? Esse ano o plantio foi pior do que ano passado, a janela de plantio. Algumas regiões teve que avançar um pouco fora da janela, mas as chuvas foram tardias, mas pelo que tudo indica, elas vão ser recorrentes até o final da safra. Então nós devemos ter sim uma primeira safra de grãos muito boa de soja, né? Então eu acho que isso empurra sempre a nossa economia para frente, né? Se você vai em regiões onde tem sudoeste goiano, que eu sempre falo que é a região mais rica do estado, né? Mineiro, Jataí, Rio Verde, Montevidéu, teve, lógico, que uns probleminhas ou outros de plantio, mas no geral é safra cheia, tá? Então eu acho que isso vai empurrar bastante nossa economia, apesar de ser um cenário que normalmente as pessoas querem esperar para ver o que vai acontecer na eleição. Mas a gente acredita que lançando no primeiro trimestre, no primeiro semestre, acho que vai ser um produto bom, bem localizado, né, e com preço adequado, eu acho que tende a ter um sucesso de vendas aí. Deve ter ornário também nesse empreendimento? Através da Timeless, sempre todo empreendimento Sempre é nosso, ornário. através da Timeless, a Ornari pode ser oferecida para os clientes, Bacana. né? E então a expectativa é boa, mas como eu disse, a gente sonha alto com o pé no chão, né? O nosso ano desse ano, a nossa velocidade, o que nos faz medir, né? Eu sou muito apegado em dados concretos e não achismo, Sim. né? Então a gente teve um sucesso esse ano. A gente tem uma VSO, que é a velocidade sob oferta, da OM, estou falando dos produtos que a gente que gere, né? A incorporação. Construção é sempre nossa agora, né? Mas autoria, Bossa e Olivier. A gente somando os três empreendimentos, a gente tem uma VSO acima de 55%. Então a gente vendeu mais da metade de tudo que a gente colocou no mercado. Então isso nos dá segurança para lançar mais um, né? Então se a gente conseguir, se você pega um benchmark muito interessante, é você pegar as empresas que são listadas na bolsa. Porque por mais que tenha pesquisa de mercado aqui em Goiânia, eu sou mais apegado a dados concretos de empresas listadas na bolsa. Então, quando você olha uma empresa que tem uma VSO acima de 50% no segmento de alto padrão, é muito top, né? Você ter esse número. Então, para nós, se a gente conseguir performar ano que vem e fechar o ano com a mesma VSO, nos encoraja de sempre lançar mais um, né? Então, como a gente é capital fechado, não presta conta para investidor nem nada, então a gente é apegado nesse número. Então, se eu tiver, hoje eu já tenho segurança de lançar o próximo empreendimento, que eu tenho uma VSO. E isso porque nem fechou o ano, né? Cada Olivier que a gente vende é 3,5% a mais do meu resultado, né? O Olivier, a VSO é maior quando você vende um, que é quase 6 milhões de reais, né? Então, é isso. É o número que dita a gente é a velocidade sobre a oferta. Entendeu? Bacana. E para a gente encerrar a entrevista aqui, antes de ir para o último quadro, para eu te fazer perguntas bem específicas, eu queria que você
perguntei qual que é a opinião que você acha que as pessoas têm sobre a OEM. E agora eu queria saber qual que é a marca mesmo, assim, o que que a OEM quer passar para as pessoas, tanto os clientes quanto os corretores, os profissionais que atuam no mercado, qual que é a preocupação da OEM, como que a OEM quer ser vista. Não necessariamente como as pessoas veem, mas como a OEM quer ser vista. Vende sonho e entrega sonho. É isso. Desde o imóvel na planta até a entrega do empreendimento e a qualidade. É ser a melhor construtora de alto padrão da cidade. É clara a missão. Não deu para ver. Sua resposta foi na ponta da língua. É isso. Não Para foi no nós, improviso. para nós, Felipe, o melhor é a nossa meta. Não é o maior, é o melhor. No alto padrão, é sempre o melhor. Eu acho que esse negócio nosso, ele não é escalável. O alto padrão, a gente não considera que é possível se escalar. Quando a gente vai para São Paulo, que é o principal mercado do Brasil hoje, a gente enxerga isso. Tem construtoras lá extremamente nichadas, como é o nosso caso aqui, numa proporção menor, claro, mas que quem foca nisso tem perenidade. Bacana. Vamos lá para o nosso final da entrevista aqui. Vamos. Vou precisar que você seja assim, ó, direto e objetivo. Ver se eu vou conseguir ser rápido de jeito, porque essas perguntas são muito... Tem que pensar para responder. São boas, não? Você vai conseguir responder fácil. A primeira é a seguinte: defina 2025 em uma palavra. Uma palavra? Só uma. Como foi o ano de 2025? Sucesso. Sucesso. O que foi mais difícil para vocês na OEM em 2025? E aí tenta ser uma frase curta. Mão de obra. Principalmente do campo, né? Mão de obra está escassa. 100%, muito escassa. O que vocês esperam para 2026? Quais as expectativas gerais para a OEM? 2026 é um ano para a OEM, vai ser o primeiro produto focado em short stay que a gente vai lançar. E é um ano desafiador, como um todo, né? O mercado está sendo desafiador pelaquela palavra que eu te falei, mão de obra, né? Então, e agora é o primeiro produto que a gente vai lançar com esse conceito de short stay 100%. Né? Então, vamos ver se o mercado vai... A gente acredita muito. E como que você acha que o mercado imobiliário vai se comportar no próximo ano? Aí, no geral, não exatamente a OEM. No geral, eu acho que o mercado imobiliário vai ser cauteloso. Acho que a palavra é essa. Converso com algumas pessoas do setor, né? Tá todo mundo cauteloso, o que vai ser, o que não vai ser. E claro que tudo isso por conta do cenário que a gente tem de eleição, né? A eleição deixa a gente, será que vai continuar como tá ou vai ter alguma mudança no cenário nacional, né? Então, acho que é ano de ser cauteloso. Para terminar, se você quiser deixar um recado aí de final de ano, de próximo ano também, para a nossa audiência, fica à vontade. Não, só agradecer. É um ano de gratidão, como eu resumi aqui em sucesso, graças aos nossos parceiros, corretores, imobiliários, diretores. É só gratidão mesmo. E contem conosco, estamos lá na galeria o tempo inteiro para servir os clientes de vocês. E é isso, com o melhor que a gente pode entregar, sempre. Obrigado. Valeu, Dedé. Obrigado pela participação aqui. Que seja um ano de muito sucesso nesse de 2025 ainda e ainda mais 2026, por mais que seja um ano de desafios, de cautela, como você disse, mas que esse próximo lançamento seja um grande sucesso também. E contem sempre com a Altimob. Obrigado, Felipe, e parabéns, né, cara? Desde que a gente começou, você já cresceu bastante. Vejo seu suor aí, seu empenho. Então, você é um cara muito inovador, você sempre conta com a gente aí, que você sempre está conosco em tudo aí. Eu compartilho o elogio que você fez a mim, a toda a equipe. Claro. A gente não faz nada sozinho, né? Por mais que a gente tenha a ideia e esteja ali à frente, mas tem toda uma equipe. E glória a Deus por isso. Isso não é aí. para mim, não, é glória a Deus. Obrigado, Dedeu. Obrigado, você. Dedeu, ó. Obrigado, Dedé. Obrigado. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado. Entrevista.